Agora ouviremos Augusto César Freire, presidente do Conselho do Confundeb. Bom dia a todas e todos. Queria agora, em nome do presidente Bruno Lambreta e da nobre vereadora Perpétua Dantas, agradecer o convite, tá? E saudar todos os professores e professoras. Bem, pessoal, meu nome é Augusto, eu sou presidente do Confundeb em Caruaru. O Confundeb é um conselho de controle social que ele fiscaliza, faz a monitoração e também assessora a prefeitura quanto à questão dos custos, ou melhor, do investimento de educação a partir do recurso do Fundeb. Sabemos que o Fundeb este ano houve uma modificação muito interessante. Depois de uma luta, a gente sabe que o Fundeb ele era um plano de 10 em 10 anos e quase que perdíamos por conta da inércia do governo federal, mas graças a professores, aos membros, aos conselhos, na verdade nós conseguimos e lutamos e vencemos. E a partir deste ano, o Fundeb, ele representa o seguinte: 70% dos valores do Fundeb, eles devem ser obrigatoriamente pagos aos profissionais da educação. Deixando 30%, nobre Perpétua, para o custeio da educação. Bem, significa dizer, preste atenção, 70% para pagar os professores não é o teto, é o mínimo, certo? A prefeitura pode usar mais de 70%, mas infelizmente alguns gestores acreditam que 70% é o teto. Por isso que a luta é enorme, principalmente na questão da carreira. Eu vi aqui, eu estava online até um certo tempo, depois que consegui chegar aqui à Câmara, e eu pude perceber as pautas que os professores trouxeram, que os presidentes, que os representantes aqui de sindicato também trouxeram. Concurso público, o piso salarial, que em Caruaru, vou mais uma vez reiterar, não se paga o piso salarial ao professor. Bem, mas antes de começar com alguns números, eu eu acho que todos recebeu aí uma surpresa de um vídeo que a prefeita da cidade, ela jogou nas redes sociais, dizendo que mandou para esta casa 2 projetos de lei. Que seria muito interessante que esse projeto de lei já estivesse lá, presidente, no aplicativo da Câmara. Eles foram recepcionados, mas no momento oportuno, será lido amanhã, eles deram entrada hoje e entram no sistema do CPL, e terão a publicidade para que todos possam acompanhar através do CPL. Essas matérias serão lidas amanhã na sessão. Eu agradeço por quê? Porque nós precisamos... terão prazo de tramitação, de comissões. Sim, sim. Enfim. Porque nós precisamos fiscalizar bem os valores que foram inseridos nesse projeto. O primeiro projeto é o projeto que nós chamamos de rateio do Fundeb. Todo mundo conhece por rateio. Por quê? Porque se 70%, se não foi gasto um mínimo com o profissional da educação, esse dinheiro ele deve ser, de uma certa forma, pago em parcelas que algumas prefeituras chamam de 14º, 15º e 16º salário, outras falam em rateio. O segundo projeto é uma luta enorme dos profissionais, que é justamente a equiparação do salário do servidor, do professor contratado, tá? Porque a ideia aqui, inclusive, quando foi votado o PCC, dizia que o professor contratado não era servidor, porque constitucionalmente o servidor tem que fazer a ideia do concurso público. Vamos chamá-lo de professor contratado, certo? A equiparação do professor, do salário, do horário aula, do salário do professor contratado com o salário do professor efetivo. E que isso já aconteceu no estado de Pernambuco, há pelo menos, acho que 2 meses, e agora a Prefeitura de Caruaru faz essa inclinação e manda um projeto para esta casa. Bem, quando recebemos a notícia desse projeto,
eu, enquanto Confundeb, primeira coisa que estou presidente do Confundeb, e aí pensei da seguinte forma. É interessante, mas por que somente em dezembro? Por que somente depois de fechar a folha do mês de dezembro? Provavelmente, esta hora-aula, por isso que eu gostaria de ver o projeto, não será pago no salário de dezembro, nobre Jorge Quintino, meu professor. Na verdade, ele só vai ser pago em janeiro. A partir de janeiro. Lembrando, se não houver demissões como houve o ano passado. E aí o que acontece? Porque no ano passado, todo mundo lembra, em dezembro, as pessoas foram pegas de surpresa e foram demitidas. Foram demitidas e quando as escolas começaram a voltar de forma presencial, faltava tudo. Faltava não, ainda falta. O CME, o Conselho Municipal de Educação, que neste momento é presidido pela professora Joselma, que está online, a professora Joselma, e o Confundeb, e também o COMAI, os Conselhos de Educação, nós estamos fazendo visitas regulares a escolas e percebendo que há falta de tudo. De tudo. Principalmente do recurso mais importante, que é o professor, o recurso humano. Bem, deixa eu começar aqui. Na verdade, os dados que eu vou trazer, todo mundo tem ciência por uma plataforma do FNDE chamado CIOP, que é um sistema de informações, certo? Sobre o orçamento para a educação nos municípios. Então, todo mundo pode acessar, tá certo? E esse CIOP, ele a cada 3 meses, os conselhos, o Confundeb, ele precisa validar estas informações que são repassadas pela Prefeitura de Caruaru. Então, dados, o 5º bimestre, que seria o último, na verdade bimestre, mas não quer dizer que seja bimestral essas informações, ela, na verdade, só vai ser enviada para o Conselho depois do dia 20. Tá? Então, nós temos até o 4º bimestre, que é o último boletim. Caruaru, até hoje, recebeu R$ 148.778.449,58 dos valores do Fundeb. 70% deste valor, como eu já falei aqui, ele obrigatoriamente deve ser utilizado para pagamento do professor. Só que, com o novo Fundeb, na verdade, houve um acréscimo, a participação da União ficou um pouco maior, mas com isso entrou mais gente no bolo. Então, terça-feira passada, os presidentes dos conselhos de Caruaru estavam em um congresso, lá em Sinop, no Mato Grosso, e na quarta-feira à noite estava sendo votado no congresso mais uma emenda, mais uma atualização do Fundeb. E nessa atualização, quarta-feira à noite, 8 horas, inclusive acompanhamos de forma remota, mas ao vivo, a votação que diz o seguinte, que o valor de 70% é para ser pago a todo profissional que estiver na escola, do porteiro até o diretor, até o gestor. O grande problema, porque antes era pago ao professor ou às pessoas que estavam lá, mas que tinham, segundo a LDB, uma condição técnica, ou seja, um porteiro que ele tinha um nível superior, ele poderia ser pago pelo Fundeb. Uma merendeira que tivesse um curso técnico de nutrição, por exemplo, perpétua, ela também poderia ser paga pelo Fundeb. Então, por isso que faça aquele censo todos os anos para saber quais são os profissionais que têm ou não têm esse curso técnico. Em Caruaru, infelizmente, há 3 anos, o Confundeb não recebe da Prefeitura de Caruaru a ficha, a relação dos professores que recebem pelo Fundeb 70, pelo Fundeb 30 ou que são pagos por recursos próprios. Essa não entrega desses relatórios todos os meses ao Confundeb, ele traz prejuízos significativos, porque nós não sabemos hoje quem são os professores que recebem pelo Fundeb 70, pelo Fundeb 30 e quem é pago
pelo recurso próprio. Partindo dessa informação, como há 3 anos não recebemos, e é uma obrigação da Prefeitura enviar, nós fizemos a denúncia ao Ministério Público, o qual já virou um processo de improbidade administrativa contra a Prefeitura de Caruaru. Então, nobre vereador Daniel, só vou pedir... Daniel, desculpa. Bruno, eu vou pedir mais 2 minutos, só para completar aqui. E esses valores, na verdade, esse relatório não foi enviado, e o Ministério Público, por não ter sido enviado ao Confundeb, o Ministério Público já abriu um processo de improbidade contra a Prefeitura de Caruaru, ou melhor, contra a prefeita que é responsável pela informação dos dados. Gente, dos 148 milhões, até agora, no mínimo 170, só foram utilizados para pagamento do professor 36,56%. Significa dizer que até o final de dezembro, quando sair o relatório do 5º bimestre, o que sobrar para chegar em 70, ele deve ser repassado ao profissional da educação. Por isso que é importante abrir esse projeto para que nós olhemos, observemos, para saber quais são os valores que foram colocados lá. Por quê? Porque é o seguinte, tem um probleminha grave. Porque pode estar acontecendo uma situação que o Confundeb está tentando, de uma certa forma, trazer essa informação, se há professores, ou melhor, servidores na educação, que estão recebendo pelo Fundeb 70, mas não estão nas escolas. E se isso ocorrer, isso é um crime de responsabilidade. E olha, sem ser leviano, nós estamos encontrando alguns servidores, nobre professor Marcelo, que estão lotados recebendo o Fundeb 70 e que não estão em sala de aula, não estão nas escolas. Mesmo sem recebermos o relatório dos professores que estão lotados em sala, nós já estamos identificando. E nessa identificação, acreditem, nós, professores, estamos sendo lesados. E por fim, gostaria de... Meu tempo já encerrou, mas eu queria dizer aqui a vocês que não nos esqueçamos que o PCC que está aqui foi votado num calabouço nesta casa, certo? Enviado pelo ex-prefeito José Queiroz de Lima, certo? Foi votado sem que houvesse nenhum tipo de comunicação com os professores de Caruaru. E este PCC viu que a prefeita de Caruaru, quando assumiu, disse que conversaria com os professores em 30 dias, fez uma mesa de mentira. Professor. Fez uma mesa de mentira, nobre, vou terminar. Que fez uma mesa de mentira que nunca chamou professor nenhum para debater esse projeto. E eu quero dizer aqui a vocês, enquanto Confundeb, nós não nos calaremos. E acreditem, professor, precisamos ir além disso aqui. A sua fala,